Um novo mundo, o despertar de uma nova consciência está acontecendo. É o que fala esse livro do Eckhart Tolle, que teve mais de 9 milhões de cópias vendidas. E eu resolvi fazer agora a cada semana um capítulo desse livro. É a segunda vez que eu já leio. E assim, eu fico muito impactada com o conhecimento e com o sentimento que ele desperta em mim. E eu acho que isso é muito válido compartilhar, porque quem está nesse processo de despertar faz muito sentido porque pode acelerar e você compreender mais de onde vem essas dores, essa necessidade de estar buscando sofrimento que não é consciente, mas a gente tem uma habilidade que é única, que é reconhecer esse estado que a gente está passando. E esse primeiro capítulo fala sobre o desabrochar da nova consciência. Fica comigo. Parece inexplicável, mas a gente sente atração e uma genuína felicidade quando a gente se depara com alguns elementos da natureza. Por exemplo, o pássaro, a pedra, a flor. Por que que isso acontece? A gente, na verdade, quando está olhando para essas coisas, a gente não está olhando somente a forma, o objeto. É como se dessas coisas saísse alguma essência etérea, assim diz o livro. Por exemplo, quando a gente encontra uma criança que, por natureza, ela já pode ser bonitinha, tal, fofinha, mas dela sai algo genuíno, uma inocência, e a gente sente isso, e isso provoca a nossa presença. A gente quer estar ali totalmente brincando com a criança. Isso acontece também com os animais que estimulam a nossa presença, já que eles mesmos, eles não ficam pensando o que que fizeram, o que que vai acontecer, o animal está totalmente presente e ele estimula isso na gente. Da mesma forma, esses elementos da natureza. Buda tem uma história que ele estava lá com uma flor e ele estava falando que estava recebendo o sermão silencioso da natureza e estava lá nessa percepção consciente. E isso é muito interessante porque traz uma felicidade quando a gente não está com esse ruído da mente, né, pensando ou no que vai fazer nessa ansiedade, ou lá com uma dor do passado, né, no que já aconteceu, quando a gente consegue realmente ficar presente, que é muito difícil, apesar de ser algo que está todo mundo buscando, mas realmente é difícil. Mas tem alguns elementos que podem estimular. Por exemplo, quando eu li O Poder do Agora, que é do mesmo autor, do Eckhart Tolle, ele falava justamente dessa presença e eu fiz esse experimento da flor. Foi muito interessante. Eu fiquei numa observação assim da forma dela, do que ela estava me transmitindo naquele momento, sem ser invadida pelos pensamentos, só estava olhando aquilo. E em determinado momento eu comecei a rir. E aí eu fiquei pensando, nossa, que esquisito isso, né? De onde que tá vindo essa risada, né? Isso. E tava vindo internamente porque foi justamente nesse momento de presença que eu consegui sentir isso. E nesse livro também falava sobre como que às vezes a gente está escutando as pessoas, mas a gente não tá ouvindo de verdade, e sim pensando na resposta que a gente vai dar, que é muito comum. E aí eu também fiz o experimento de ficar totalmente aberta só ouvindo. E é muito interessante que eu pude constatar a interrupção de uma discussão. Porque por mais que às vezes a gente está quieto, a gente está alimentando por alguma forma de onda, como se a gente fosse um rádio, a gente continua alimentando a discussão mesmo não estando falando nada. E quando você está presente, só ouvindo inteiramente, que não seria só com o ouvido, mas com o corpo inteiro, com essa observação, a gente consegue romper um fluxo, por exemplo, de uma discussão que a gente não sabendo acaba alimentando sem falar nada. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu acho que a gente conhecendo, por exemplo, esses elementos da natureza, a pedra, o pássaro, né, a flor, a gente consegue estimular a nossa presença e sentir um pouco dessa felicidade sem o ruído da mente. E aí o autor desse livro fala que o nosso estado normal da mente é provocar a ilusão. E essa fala é trazida por vários mestres, tanto como Buda, Jesus e tantos outros que vieram falar sobre isso que a gente vive, que é mais ou menos alimentando o sofrimento, né? Sempre estando insatisfeito, uma coisa que é muito comum acontecer com a gente. Inclusive, algo que me chamou muita atenção é o significado de pecado original que os cristãos usam, que na verdade ele significa errar o alvo. Quando a gente erra o alvo, a gente vai andando numa vida cega, desorientada, e isso faz com que nós mesmos causemos os nossos sofrimentos. Quer uma prova disso? Com o passar do tempo, o ser humano foi mostrando o quanto é inteligente, principalmente pelo avanço da tecnologia, só que isso só potencializou a loucura que existe na nossa humanidade. Por exemplo, a gente está vendo agora as guerras, né? O ser humano destrói muito mais outro ser humano do que as próprias leis da natureza, os desastres ambientais que acontecem. Um dos principais aspectos do distúrbio coletivo que a gente vive é a violência sem precedentes, algo que a gente encontra em todo lugar.
O medo, a cobiça, o desejo fazem a gente distorcer a realidade com relação a nós mesmos e às outras pessoas. E não é acabar com isso, mas a gente tem um antídoto para essas coisas dentro da gente. Por exemplo, uma pessoa que quer ser boa, não é simplesmente ela tentar ser boa. Ela começa a ficar boa quando ela encontra essa bondade dentro dela e começa a fazer essa bondade sobressair. Por exemplo, quando a gente tem um filho, o que acontece? Aquela bondade não existia, nasceu naquele exato momento? Não, ela existia dentro da gente. Só que de alguma forma ela é potencializada e essa bondade, esse cuidado, ele extravasa o nosso próprio filho. A gente acaba cuidando até de outras crianças, até de outras pessoas. É um lado que é despertado. E isso estava dentro da gente. E agora vem a grande revelação. O poder da humanidade não está na inteligência, mas sim no reconhecimento da loucura que estamos vivendo. Os grandes mestres falavam assim: observe o que você está fazendo. Olha onde você está causando o seu próprio sofrimento. E a prova dessa mudança de consciência a gente percebe na quantidade de pessoas que estão mais espiritualizadas. Que significa você abandonar as formas, os ritos, essas crenças que perduraram por muito tempo e começar a olhar mais o sutil, a essência que pode ser igual e inerente a todas as pessoas. Existe uma unidade muito maior. E agora você vai me perguntar, quando que essa mudança acontece? Acontece quando é extremamente necessário. No livro a gente encontra a história da evolução. Por exemplo, diziam que na Terra não tinha outros bichos a não ser os aquáticos. E aí, como que a gente explica, então, que existem tantos outros bichos, aves, terrestres? E aí a história é que um animal aquático, porventura, começou a se aventurar indo um pouquinho para a terra. E com o passar do tempo, com a evolução, as nadadeiras deles viraram patas, né? O que eles tinham de brânquias viraram pulmões, e aí esse bicho que era aquático foi virando terreno, e isso pode ter acontecido por causa de alguma diversidade, quem sabe a água diminuindo o volume, e aí esse bicho teve que se adaptar e evoluir. E com o ser humano não é diferente. Ou o ser humano evolui, ou ele morre. Cada vez mais e mais pessoas têm reconhecido a sua capacidade de elevar o pensamento e perceber que a nossa dimensão é muito maior do que a gente está vendo propriamente aqui na forma, com o corpo. Quero te contar um choque que eu tive lendo esse capítulo, que é uma percepção comum que a gente tem, que é pensar que o mal está distante, é algo muito diferente da gente, né? É algo único. E aí ele fala assim: como que o mal é algo diferente de você, sendo que a gente é uma coisa só, a gente está ligado no todo. Então, esse mal que está existindo ali, ele faz parte de mim também. Eu contribuí com isso também. Certa vez eu vi uma palestra do Murilo Gun que ele falava exatamente sobre essa unidade, que era mais ou menos assim: quando a gente joga o lixo para fora de casa, na verdade a gente não está jogando para fora, a gente está jogando para dentro, como se a gente estivesse jogando na nossa própria casa. Que a gente está integrado com esse todo, tudo que a gente está fazendo aqui está influenciando na nossa própria vida. Só que a gente se esqueceu disso, a gente está adormecido, tá na ilusão de que tudo é separado, de que a minha vidinha tá aqui, a vida do outro tá ali, o mal tá ali, quando na verdade tudo é a mesma coisa e tudo tá ligado. Tem uma profecia bíblica que fala do colapso da ordem mundial, onde vai existir um novo céu e uma nova terra. Aqui no livro ele fala assim que esse entendimento deve ser da seguinte forma: o novo céu, na verdade, é esse despertar da nossa consciência interior, e a nova terra, ela é a exteriorização desse mundo interior. Então, quanto mais a gente desperta para esse nosso propósito, esse nosso ser que é integrado com o todo, mais a gente vai perceber as sincronicidades que existem, porque a gente faz parte da natureza. A gente não está alheio como se fosse superior ou qualquer coisa assim, pelo contrário. A gente observa que tudo que a gente faz, ou até mesmo nossos pensamentos, eles influenciam no andar do todo, da humanidade, do planeta. E então esse é o primeiro desabrochar que a gente tem de consciência da humanidade. E no próximo capítulo a gente vai ver sobre como a gente está atualmente. A palavra eu incorpora o maior erro e a verdade mais profunda, dependendo do jeito que é usada. Mas isso para o próximo episódio. A gente se encontra no próximo Na Alma. Tchau!